Dentro de alguns dias, o Brasil começa na Tailândia a luta por mais um título mundial de futsal. O Sport TV Repórter de hoje vai reviver um momento histórico do esporte. Há 30 anos, o Brasil se tornava pela primeira vez o melhor do mundo nas quadras. Em 1982, o futsal ainda era conhecido como futebol de salão. A competição aconteceu literalmente em clima de Copa do Mundo. Faltavam poucas semanas para a seleção de futebol de campo estrear na Espanha. E o Mundial do Ibirapuera mobilizou o país como uma prévia da Copa. Você acompanha agora a história desses campeões do início da década de 80. Os jogos, as histórias e o título que inspirou as gerações seguintes e deu início a uma série de conquistas no esporte da bola pesada. A ideia surgiu, dizem, de conversa de salão, vamos dizer, salão no sentido de botiquinho, vamos dizer assim. Eram pessoas que não viviam do futsal, viviam para o futsal. E isso nos deu algumas iniciativas de total audácia. E o Mundial foi uma delas. Ao 12h08 do dia 6 de junho de 1982, no ginásio do Ibirapuera, se deu início a uma partida que entraria para a história do futsal nacional. Hoje, Jackson cuida de uma loja de artigos esportivos em Belo Horizonte. Com 25 anos, bem mais franzino e com os cabelos escuros, este mineiro, com a camisa 12, deu um chute decisivo para o futuro do esporte no país. Esse gol você vai ver, mas logo mais. Lance que, 30 anos depois, ainda não sai da cabeça do ex-jogador. A gente chora. Na verdade, quem tem compromisso com isso aqui é outro departamento. Então, quem tem compromisso, chegar aqui e jogar, ter compromisso com o pessoal que está lá acreditando em você, a imprensa, é difícil. Mas passou o filme todo? Passa. Foi muito bom. Ao lado de Jackson, outros 14 jogadores estavam naquele título. Os goleiros Barata, Beto e Pança, os fixos Paulinho Rosas, Paulo César e Valmir, os alas Leonel, Branquinho, Kaká, Paulo Bonfim e Jorginho, e os pivôs Douglas, Miral e Carlos Alberto. 30 anos depois, reunimos 6 desses campeões mundiais no mesmo lugar onde eles levantaram a primeira taça. A gente acaba se distanciando, não de coração, mas por conta de trabalho, mas que a gente fica muito feliz de rever os amigos e de nos encontrar novamente, comemorando 30 anos de campeonato, que são poucos, né, que tem o privilégio disso, e ainda mais nós, que na época de seleção brasileira, nós não tínhamos apoio quase nenhum, né, nós éramos guerreiros. E juntamos com as gerações seguintes, diferentes no estilo de jogar, mas com algo em comum. Aqui, todos são campeões mundiais. O resultado desse encontro inédito, que remete à história do futsal brasileiro, você vai ver no final deste programa. O título de 1982 iniciou a trajetória hegemônica do Brasil no futsal, mas a história do esporte começou muito antes e bem longe do nosso país. O bicampeonato olímpico e o título mundial do Uruguai transformaram o futebol de campo numa paixão. Só que na década de 30, o número de campos disponíveis não era suficiente para os milhares de interessados em jogar. A solução encontrada por este professor da Associação Cristã de Moços de Montevidéu, Juan Carlos Gravier, foi reduzir o número de atletas
trocar o gramado pela quadra de basquete e inventar uma bola que saltasse menos. Surgia aí o Indoor Football. Em 1935, a novidade chegou ao Brasil. Ganhou regras oficiais, deixou de ser recreação e foi rebatizada como futebol de salão. Ao longo das décadas, o esporte foi se estruturando. Em 58, a Confederação Brasileira de Desportos oficializou o futebol de salão com a filiação das federações. Em 68, foi realizada a primeira Taça Brasil de Clubes e na década de 70 foi criada a FIFUSA, Federação Internacional de Futebol de Salão, que teve como primeiro presidente João Avelange. O esporte da bola pesada foi ganhando cada vez mais adeptos pelo mundo, graças à sua praticidade, com um número reduzido de atletas e menos espaço para se praticar. Era hora então de confrontar estilos e o ano de 1982 foi marcado pelo primeiro Mundial de Futebol de Salão, realizado exatamente aqui no Brasil. A FIFUSA foi responsável por convidar outras seleções e também definir as regras da competição. Iam fazer com número limitado, de 8 a 10 países, dependendo daqueles que aceitassem. Nós sabemos que na Holanda tinha, que na França tinha, quem mais? Na Tchecoslováquia tinha. 9 países aceitaram o convite da federação para o primeiro campeonato mundial de futebol de salão. Além do Brasil, Paraguai, Costa Rica, Holanda, Itália, Uruguai, Argentina, Japão, Colômbia e a antiga Tchecoslováquia. A seleção brasileira, comandada pelo técnico Júlio César Lima, estava prestes a definir os seus convocados. Na época, o país já tinha diversas ligas regionais e milhares de jogadores amadores, mas profissional nenhum. Na nossa época, todos trabalhavam, né? A grande maioria dos jogadores, ninguém vivia do futsal, vivia do futebol de salão. Então você tinha a sua vida profissional e jogava, treinava 3, 4 vezes por semana, só à noite, você não era um profissional. Tinha no Rio a Bradesco, a Atlântica, Boa Vista, tinha várias equipes no contexto geral, acho que todas as equipes eram de empresas. Aqui eu jogava aqui em São Paulo, que era o Gercan, que era o terceiro cartório de títulos e documentos. Aos 7 minutos, depois do Corinthians ter perdido uma boa chance para marcar, o Gercan fez o seu gol com o João Luiz. Douglas é considerado até hoje um dos maiores jogadores de futsal do Brasil. Em 1982, ele trabalhava neste cartório, que fica no centro da cidade. Era bonitão, né? Cabeludo, sem barriga. Eu era o mais novo da seleção na época, né? Tinha ainda Jorginho, Carlos Alberto, que eram mais jovens. O Jackson já tinha ido na Colômbia, depois a gente já tinha jogado um Pan-Americano no México. Mas era uma equipe bem mesclada. Tinha jogadores experientes, o Beto, o Barata, o Kaká, Leonel, que eram jogadores que jogavam no Sumov, Branquinho, que era uma equipe muito forte do Ceará. E me mesclou ali com uma garotada, que vinha eu, Paulinho Rosas, Miral, o Jorginho, o Carlos Alberto do Rio. Então foi uma equipe que se encaixou legal e demonstramos dentro da quadra que nós éramos mais fortes. Chegando no cartório, esse era o meu trabalho, só que a subida era mais sossegada na minha boa época de ex-atleta. Aqui praticamente foi minha casa durante 6 anos, acho que os 6 melhores anos da minha vida de futsal foi aqui no Gercan. Então eu trabalhava no período do dia, tem muita gente que não acredita que eu trabalhava, mas tem alguns que podem confirmar. E essa era a minha rotina do futsal nosso aqui, do Gercan e do terceiro cartório, que a gente era a mesma equipe. Sem profissionalismo nenhum, eram as empresas privadas que formavam os seus times de futebol de salão. O Gercan era uma equipe de funcionários do cartório e todos eram devidamente contratados tanto para as funções cartorárias quanto para brilhar na quadra, graças aos seus currículos futebolísticos.
Petit tá no fogo. Esse aqui, ó, foi um dos maiores jogadores de futsal. Metade dos gols que eu fiz, ele que colaborou aí pra mim, foi um dos maiores jogadores. Jogou seleção brasileira, seleção paulista. Além de tudo, é meu compadre, né? Em quadra, Douglas era um dos jogadores mais conhecidos do país. Já no cartório, ele era apenas o responsável pelo setor de microfilmagem e não impressionava tanto. Como funcionário, ele sempre foi um ótimo jogador. Eu, pelo menos, o horário... Oi. Opa. Bom. Pô, mas quando eu trabalhava não era assim, não. Pô. Tá muito chique, pô. Eita aí, velho. Esse aqui é... Alguma coisa do meu trabalho tem aqui, ó. Isso aqui a gente, quando vinha o filme, a gente colocava o número do registro, colocava o filme aqui. Tem uma folha em branco aí? Vou pegar uma folha aqui. Eu acho que até saiu os números aqui, não sei não? Vamos ver. Isso aqui é da época de 1900 e nada. Aí, pegava, baixava aqui, aí, até sai. O time foi extinto, mas as lembranças da época continuam nesta sala, no segundo andar do cartório. É a famosa sala dos troféus do Gercamp. Várias coisas aí. Época de Japão, que nós fomos pro Japão aí. Gercamp foi 2 anos consecutivos, 83, 84, né? Pro Japão. Então a gente ganhou um pouquinho aí de troféu. Aqui é tudo campeonato paulista, de estadual. O Gercamp foi, acho que, a primeira equipe que ganhou 4 estaduais consecutivos, de 81 a 84. Então, tem muita coisa aí, tem muita história aqui. Aqui tá quase a metade toda da minha vida de futsal, tá dentro dessa sala aqui. Muitas coisas a gente conquistou junto aí com a equipe aí. Por causa destes troféus, que Douglas ajudou a conquistar, o chefe do cartório liberou o funcionário atleta por 2 meses para treinar em Fortaleza, onde a seleção brasileira se preparava para o histórico Mundial de 1982. Fomos para um local que chamava-se CETREX, era um centro de treinamento do Exército, parecia uma colônia agrícola, você treinava no meio de galinha, corria no meio de porco, era coisa engraçada pra caramba, mas um treinamento forte, treinamos a parte física, a equipe chegou bem forte. Para mim foi bom, porque tem tudo a ver comigo, comida saudável, ar puro, local apropriado para você ficar isolado, se dedicar à parte física, se enturmar cada vez mais com seus companheiros que são adversários no dia a dia da gente, mas são colegas ali agora, num pró comum. Então, para mim, foi muito agradável, não trouxe nenhum desconforto, trouxe até uma satisfação enorme, porque eu estava ali, e eu não queria sair dali. Enquanto isso, o Mundial começava a ganhar espaço na mídia. A seleção brasileira de futebol de salão, comandada pelo técnico César Vieira, também é considerada a maior favorita para vencer esse primeiro campeonato mundial. É que o Brasil já conquistou nada menos do que 6 títulos sul-americanos e também o Pan-Americano disputado em 80 no México. Eu acredito que o Brasil deverá ser o grande favorito dessa competição, embora os países da Europa sejam incógnitos, mas mesmo assim, eu acredito que o Brasil deverá ser o grande vencedor desse primeiro campeonato mundial. A estreia brasileira no torneio foi contra os argentinos, novatos na modalidade. E o resultado? Calma, porque a história desse Mundial você vai ver com mais detalhes no próximo bloco. Show e goleada em todas as partidas até a grande decisão. Contra o Paraguai, um ginásio lotado, susto na torcida e o chute que marcou a vida de um jogador e deu início a uma mística.